Oi, gente! Mais uma segunda-feira aqui no Outubro Rosa do canal Supervivente, que está tentando desconstruir o Outubro Rosa, trazendo temas diferentes, falando sobre coisas que envolvem o câncer, mas de maneira diferente. E hoje eu vou trazer a Viviane Ferreira, que é consultora planejadora financeira. Eu conheci a Viviane há alguns anos atrás, ela também teve câncer e ela tem uma carreira muito legal nessa área. E ela escreveu um livro que chama Vivificar. Ela tem um método Vivificar e Enriquecer. Ela tem 2 e-books, ela tem um canal no YouTube, ela participa do blog Me Poupe, enfim, ela está toda engajada nesse movimento de ajudar as pessoas a entenderem sobre finanças. Ela tem um Instagram super legal. E eu acho que esse é um papo legal para a gente ter aqui no canal, para a gente entender algumas coisas, até na nossa... A gente acha que assim, mas eu vou investir como? Eu não tenho dinheiro e tal. Mas no nosso papo a gente vai falar sobre isso, como a gente pode sim conseguir fazer aí o nosso pezinho de meia ou uma garantia aí para um futuro próximo. Tá bom? Então, vamos lá para o papo com a Vivi. Oi, Vivi! Super feliz de estar aqui com você. A gente já se conhece há tanto tempo, né? Finalmente a gente se encontrou aqui, mesmo que nesse modo virtual, mas acho que a gente vai passar bastante coisa legal, um assunto diferente, já que o tema do meu Outubro Rosa é Desconstruindo o Outubro Rosa. Com certeza, Jussara, eu que agradeço o convite, fiquei super feliz porque eu admiro demais o seu trabalho, tudo que você faz, você, né, com tudo que você tem feito e superado, então muito obrigada, fico muito feliz mesmo com o convite. Eu acho que quem vai gostar mesmo é todo mundo que vai assistir esse papo. Então eu já vou começar do meu jeitinho, Jussara de ser. Ô, Vivi, como a gente vai falar de finanças, é a primeira vez que eu falo isso aqui no canal. Aliás, eu nem sei falar sobre esse assunto, por isso que eu trouxe você aqui, né? O seu perfil na vida é de investidora arrojada ou conservadora? Olha, eu sou de investidora arrojada na vida e nos investimentos. Me conta aí como é que tudo isso começou. Bom, primeiro contar um pouquinho como que eu comecei nessa área financeira, porque eu nem era dessa área financeira originalmente. Eu trabalhei primeiro 10 anos em consultoria de meio ambiente e segurança do trabalho. Eu sou formada em engenharia química e durante esse período que eu trabalhei na área ambiental, na empresa que eu trabalhava, era um grupo de empresas e lá nasceu um fundo de investimentos em ações e na época eu nem sabia o que era isso. E conversando com o dono lá do fundo, o gestor do fundo, fui aprendendo, fui entendendo. Na época, o meu pai já era falecido e aí eu vi uma oportunidade de ajudar minha mãe a investir melhor o dinheiro que ela tinha para que ela tivesse mais renda e mais qualidade de vida. Então, nasceu muito com esse interesse mesmo genuíno de ajudar minha mãe. Lógico que depois eu fui vendo que muitas outras mulheres passam por isso. Eu realmente me apaixonei por essa área daí, comecei a ajudar outros amigos que trabalhavam comigo e eu resolvi fazer a mudança de carreira. Então, há 15 anos atrás, eu fiz essa mudança de carreira, saí do meio ambiente, fui para a área financeira e sempre com esse olhar de planejamento financeiro, de ajudar as pessoas a organizarem as suas finanças para terem mais qualidade de vida, para viverem melhor hoje e sempre, né? E aí eu fui para a área financeira, comecei a estudar, fiz um curso, uma especialização, tirei certificações, porque o mercado financeiro tem muitas regras, né? Muitas questões importantes, porque a gente está falando de dinheiro, então tem muitas regras, aí eu tirei muitas exigências, muito regulamento, né? Muita coisa assim. Então, aí eu tirei a certificação internacional de planejadora financeira e hoje eu também sou consultora de investimentos credenciada pela CVM, que é o órgão aqui no Brasil que regulamenta
os investimentos. E aí eu construí uma carreira nessa área, tô há 15 anos nessa área. Durante 10 anos eu passei em empresas em que eu fazia a gestão de investimentos mesmo dos meus clientes, construí uma carteira de clientes e eu fazia toda a assessoria de investimentos desses clientes. E há 4 anos que eu comecei a empreender e construir a minha empresa de planejamento financeiro pessoal, os conteúdos, né, que eu também gosto de compartilhar, todo esse Você é trabalho de arrojada educação. mesmo. Você é bem arrojada. Sim, fui empreendedora, né? Me mudei de carreira aí Nossa 2 vezes. Senhora, mas aí nesse meio de caminho apareceu um câncer, né? Apareceu em 2008 eu tive o primeiro câncer e você sabe que, né? Lógico, foi um choque, aquela coisa toda que todo mundo que está aqui no canal hoje sabe tanto quanto eu. Minha mãe já tinha tido câncer, depois teve metástase no cérebro, e logo depois que ela teve essa situação da metástase, que ela começou a ficar pior, eu tive o meu diagnóstico, e foi muito difícil, né? Na época eu era casada, minha filha tinha 3 anos, foi difícil para todos, né? Enfrentar toda aquela situação, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, careca, né? Toda aquela situação. E durante o tratamento eu percebi que meu casamento não estava mais saudável para mim. Então, assim que eu terminei o tratamento, eu pedi o divórcio. Depois eu comecei a namorar de novo, casei de novo, só que 4 anos depois eu tive o segundo câncer na mesma mama. Tinha feito a mastectomia bilateral e tudo, mas mesmo assim, né, tive o segundo diagnóstico e aí, né, realmente, né, Nossa aquele Senhora. choque de falar, nossa, mas tudo que eu fiz não trouxe essa cura ainda, não resolveu. Eu percebi que, quando eu olhei toda essa minha história, que, por exemplo, que lá atrás, quando eu tive o primeiro câncer e depois do tratamento, eu pedi o divórcio quando eu ainda estava careca, com a minha filha pequena e tudo, eu percebi que eu só consegui fazer aquilo porque eu tinha reserva financeira, porque eu sabia cuidar do meu dinheiro. E isso fez toda a diferença na minha vida, de eu fazer uma decisão, né? Tomar uma decisão tão delicada num momento tão específico ali da minha vida, uma decisão tão importante. Então eu vi o quanto que, assim, depois eu comecei a receber depoimentos, quer dizer, bem depois, né, que eu tive o segundo câncer e aí escrevi o livro, eu comecei a receber depoimentos de pessoas que também gostariam de ter feito um movimento parecido, mas não faziam porque não tinham essa autonomia financeira, essa independência financeira, não se sentiam apropriadas do dinheiro ali da família e entender que metade era dela, mesmo que às vezes a mulher não trabalha, esse tipo de coisa. Então, eu comecei a perceber cada vez mais o quanto que as finanças é importante, é uma base sólida para a nossa vida, não tem jeito, né? É uma base sólida que nos possibilita fazer escolhas. E é isso que o planejamento faz. Então, o planejamento financeiro não é olhar só investimentos. Muita gente me procura, Vivi, onde que eu invisto, né? Onde que eu faço isso? Calma, né? Não é só sobre investir. Falou, para eu saber onde eu vou te falar para investir, eu preciso entender como que é a sua vida financeira. Então, a gente olha no planejamento, o orçamento, como que é a entrada do dinheiro, como que é o gasto, quanto que eu posso investir por mês, ou se não pode investir nada, ou se tem dívidas, como eliminar essas dívidas. Depois a gente vai olhar os projetos de vida. Tá, mas com tudo isso, o que eu quero realizar? Ah, eu tenho filho, não tenho, filho pequeno, é filho grande, eu não tenho filho, tem alguém que depende de você? E quais são os projetos? Ah, o que eu quero realizar na minha vida? Colocar todo, porque às vezes a gente tem muitos sonhos, mas não coloca no papel e nem Verdade. sabe quanto que custa esses sonhos, né? Então a gente coloca todos os sonhos no papel, coloca quanto que custa. Então faz a projeção disso, a projeção, né, desses sonhos e também da independência financeira, que é um maior sonho aí, né, das Você pessoas, é poder em algum dia ter essa independência, né? Não depender do governo, não depender do trabalho para Olha, viver. eu tive uma experiência recente sobre isso. O ano passado, eu tive que fazer 3 radiocirurgias na região do crânio, né? Do crânio
da cabeça. E o meu plano de saúde me oferecia só um lugar que eu podia fazer isso. E eu fiz uma consulta e eu não gostei. A gente estava falando da minha vida, da minha cabeça, do meu tempo de vida neste mundo, né? O que eu fiz? Resolvi que eu ia fazer esse particular. Isso custou caro. Eu não tinha esse dinheiro. Eu pedi emprestado, né? Tive a sorte de ter uma pessoa da minha família, que é meu filho, que tinha esse dinheiro e falou: mãe, pega e me paga como você quiser. Isso é um privilégio, mas eu poderia não ter tido essa oportunidade. A partir de então, Vivi, eu falo que eu sou ignorante, mas eu assim, organicamente aprendi, né? Eu já tenho uma reserva, desde então, tem um ano e pouco, menos de um ano e meio, eu já tenho uma reserva que se eu precisar de outra radiocirurgia, eu tenho esse dinheiro. E do dinheiro que ele me emprestou, eu já paguei quase tudo. E consegui também poupar para se eu tiver alguma dor de barriga daqui para frente, eu tenho esse dinheiro poupado. Então, que aliás eu preciso agora aprender a investir. É disso que eu queria falar. Nem sempre o que você estava falando de projetos e tal, nem sempre o que a gente planeja dá certo, né? Isso pode acontecer. E aí? Alguém te planeja, mas, gente, é muito mais fácil você remanejar um planejamento existente, ou seja, eu juntei dinheiro para tal coisa, juntei dinheiro para viajar, mas eu tenho que fazer uma cirurgia, beleza, eu tenho dinheiro, não vai para viagem, vai para cirurgia, tá tudo certo, tenho dinheiro. Agora, o duro é não ter planejamento financeiro nenhum planejamento, e aí as coisas acontecem, aí é muito mais difícil lidar com isso. Então, a gente planeja, põe esses objetivos no papel e depois vai para os investimentos. Aí sim a gente vai olhar, tá, onde que eu vou investir para cada projeto, para cada objetivo, porque quando eu vou investir, se é para o dinheiro que eu vou precisar para daqui 6 meses, é uma coisa. Se é para reserva de emergência, que é o dinheiro que eu posso resgatar a qualquer momento, é outro tipo de investimento. E se é para independência financeira, que é para daqui 20, 30 anos, é outro tipo de investimento. Então, por isso que a gente precisa entender sua vida, fazer todo esse plano antes, para daí agora a gente falar, então, esse tanto aqui é para sua reserva, você vai investir aqui, esse tanto é para isso. Para cada meta, para cada prazos e objetivos, a gente faz investimentos diferentes. E outro ponto importante é que agora, mesmo o investidor conservador, ele já tende a investir um pouquinho, pelo menos uns 10%, 20% numa renda variável, porque a nossa taxa de juros está muito baixa, né? Nossa, eu tenho muito que aprender, porque eu tenho só um pouquinho guardado, mas eu já estou pensando aqui o que eu posso fazer. Mas esse papo tá super legal, tô amando, porque a gente não fala sobre essas coisas, né? Parece que. Mas eu tô pensando aqui nas pessoas que estão nos assistindo, que pode falar assim, gente, essas duas estão loucas, eu sou aposentada, eu lá tenho dinheiro para investir. Você tem dicas sobre isso? Tem sim, tem várias dicas. Então vamos lá. Quando você tem a aposentadoria, como que você vai se organizar melhor? Primeiro, organizar e passar um pente fino no orçamento. Isso é algo que todo mundo precisa fazer. Você precisa sempre, então, olhar para esses gastos, olhar para o seu orçamento, passar um pente fino. Eu assino, faço TV a cabo, mas precisa, você assiste? Não, cancela. Então, precisa olhar para isso. O aposentado tem que tomar muito cuidado com o crédito consignado, porque recebe ligação, e muitas vezes o gerente querendo empurrar um crédito que ele não precisa, ou golpes mesmo. Então, não faça crédito à toa. Depois você ficar com aquele monte de parcela. Procurar fazer uma renda extra. Se precisa de dinheiro, faz uma renda extra, vai fazer bolo para vender, brownie, doce, bolacha, enfim. A outra dica é o que você já fez também, parabéns, que é fazer uma reserva. Então, um aposentado, mas não precisa de reserva porque eu vou ter sempre aposentadoria. Não, faz uma reserva, porque para algum imprevisto, para também as viagens que você quer fazer. Não consigo guardar dinheiro. Consegue, gente. Duvido que alguém não consiga guardar R$1 por mês.
a gente precisa se proteger da gente mesmo. É verdade. Então, a gente esconder dinheiro da gente mesmo é algo que funciona assim, porque o nosso cérebro tem esse funcionamento, a nossa cabeça não guarda tudo, então a gente precisa sim se proteger. Então, guardar o dinheiro num cofre, guardar numa aplicação. Entrou. Então, primeira dica, assim, uma coisa muito importante, ó. Entrou o dinheiro na conta, já investe. Não espere no final do mês o dinheiro sobrar para investir, porque não vai sobrar. Entrou, você já investe, tira lá R$10, R$100, o dinheiro, o quanto você puder tirar, já tira um pouco e depois você gasta o que sobrou. Então, isso é muito importante em termos da gente se proteger, a gente se cuidar da gente mesmo nesse sentido. Encontre o equilíbrio entre viver o agora e olhar para o futuro, né? Entre o que você gasta para o hoje e guardar um pouco para o seu futuro, para se proteger, para ter essa reserva, porque é esse equilíbrio que vai te trazer mais tranquilidade, mais qualidade de vida e até mais saúde. Porque vai te dar essa reserva, vai te dar esse conforto, essa tranquilidade de que qualquer coisa eu tenho a minha reserva, eu consigo me cuidar. Eu acho que esse papo, nossa, muito bom trazer esse assunto para o canal, muito bom mesmo. Ô Vivi, fala pra gente as suas redes sociais, eu vou deixar escrita, mas fala também. Bom, gente, o meu Instagram, que é a minha principal rede de hoje, é Viviane Ferreira Financas. Tem o meu canal no YouTube, que é Viviane Ferreira Oficial, e tem o meu site, vivianeferreira.com. Então, essas são as principais redes aí para vocês me acompanharem. O Instagram principal delas. Espero vocês, podem me mandar dúvidas por lá também, que eu estou sempre respondendo. E muito obrigada, Jussara. Muito obrigada mesmo pelo convite, por estar aqui com vocês. Muito obrigada, tá? Gente, obrigada. Acessem o canal da Vivi, continuem se inscrevendo aqui no canal, compartilhem esse vídeo porque é muito legal. Poucas vezes a gente vê as pessoas falando isso num canal que fala sobre câncer. Então a gente se vê a semana que vem, gente. Um beijo bem grandão. Até lá. Tchau, Vivi. Obrigada. Tchau, obrigada. Até.